Muito boa noite. Eu não sei se faz tempo que eu não venho, ou tem muita gente nova aqui hoje, mas não conheço muita gente aqui, e é bom a gente chegar e ver a casa da nossa família da fé cheia de gente nova. Muito bom estar aqui com vocês. Gente, são diversos anúncios, e eu estava pensando aqui, né? A maioria já não lembra o que tu começou falando. Então vamos fazer o seguinte. Vamos por dias, né? Então essa semana, quinta-feira, ontem foi celebrado o Dia da Mulher. Feliz Dia das Mulheres, gente. Parabéns para vocês. Vocês são um fenômeno. Não, porque imagina o mundo sem as mulheres, gente. Nós estava perdido. Então, parabéns, mulheres, por aguentar os homens, parabéns por aquilo que vocês carregam, parabéns por aquilo que Deus colocou dentro de vocês, que vocês sejam mulheres virtuosas, conforme a palavra de Deus diz lá em Provérbios 31. Você quer saber como que é uma mulher de Deus? Leia Provérbios 31. As mulheres têm que não saber de cor, mas viver o máximo possível Provérbios 31, que vai ensinar muito lá sobre uma mulher virtuosa. Diz que a mulher virtuosa é a coroa do marido, e não é da idade, não é coroa, né? Tem uns que já tem uma coroa, né? Mas é a coroa do marido, quer dizer, transforma ele num rei. E infelizmente, tem mulheres que é a desgraça do marido, infelizmente. Assim como tem homens que são a desgraça esses homens não conheceram a Deus, ou estão precisando de um choque. Então, eu acho rico a palavra de Deus, porque não tem como você, se você se expõe a Deus, não sendo apenas um religioso, porque por muitos anos eu entendo que eu fui um religioso, mas no momento que a gente deixa a religiosidade e se expõe à palavra de Deus, porque qual é a ideia da palavra de Deus, gente? É a gente conhecer a palavra e andar o mais perto possível daquilo que ela ensina. E quando a gente faz isso, não tem como a gente não se tornar uma família melhor, um empresário melhor, um colaborador melhor, um vizinho melhor, um ser humano melhor. Amém? Então, mulheres, aproveitem, tá? Aproveitem a palavra de Deus para se tornar cada vez melhores. E quinta-feira, como a Pri já falou, a gente vai ter o Entre Elas, que é esse encontrão das mulheres que a gente tem a cada 2 meses. Então assim, gente, só vem, porque vai estar legal demais, vai estar bacana demais. Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto que façam, mas eu vou fazer. Olha para uma mulher e diz assim: vem quinta-feira. Olha aí, vem quinta-feira. Se é mulher para mulher, Marisa, né? De mulher para mulher, lembra essa? Não, de mulher para mulher diz: te espero quinta. Combinado? O pessoal em cima falou, gente. Vocês estão falando? Tem gente parada aí que eu estou vendo. Tá? Quem vai vir quinta-feira das mulheres? Vamos ver? Aumenta a comida, Pri. Tá? Vai bombar. Tá? Fora as outras que virão. E sábado, homens. Cadê os homens aqui? Homem. Quem não se garante fica mão baixada. Homem, levanta a mão. Vamos meter aqui, ó. Paga o kit galeto para tua mulher não ter que fazer comida, caramba. Amém ou não amém? Mulheres gostaram ou não? Imagina eles pagar e ainda lavar a louça. É de Deus ou não é essa igreja? Hã? Então, gente, brincadeiras à parte, né? Mas só para guardar os 2 da semana, quinta-feira as mulheres. E sábado, eu amo o kit galeto, é a comida que eu compro fora mais barata do mês. E eu também lá em casa, eu acho que a gente é normal também, porque eu, a Grazi e o Dom comemos e sobra. Um kit galeto, por R$32, gente. Quem come fora sabe o que eu estou falando, sabe ou não sabe? Uma pizza média é o dobro disso, ou mais até, depende de onde tu pega. Tá. Chega, já foi dado os anúncios, amém? O pastor Anderson tem falado com vocês sobre disciplinas espirituais, e eu entrei no meio do caminho hoje,
Até para dar uma folga para ele, né? Vocês notaram que eu acho que ele pregou uns 50 dias consecutivos. Gente, eu estava no céu, gente, vocês não têm noção. Coisa mais boa sentar aqui bonitinho, ficar ouvindo. Tive 2 semanas fora, o resto eu estava aqui, acredite. E foi bom demais também para mim, porque olha, eu ministro a palavra desde os meus 19 anos. Imagina, eu estou com 29, tem 10 anos que eu faço isso, gente. Tem 10 anos que eu estou... O que vocês estão rindo? Tem 20 anos, gente, que eu faço isso. No mínimo uma vez por semana, depois 2, depois 3, teve períodos 4 vezes por semana. E aí eu falei para o pastor Anderson, quando eu ia tirar aquelas 2 semanas, eu ia viajar, eu disse: pastor Anderson, o mês de fevereiro vai ser um mês sabático da minha vida. Vocês entenderam? O ano sabático, os judeus não trabalhavam, mas era só para pregar. O mês sabático eu disse: eu não vou pregar, tudo contigo, Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz, faça resplandecer sobre ti a tua luz. Mas todo mundo também reconhece, a igreja tem reconhecido o ministério que Deus tem dado a ele, tem sido uma bênção. Quantas vezes eu sentei aqui, fui muito edificado pelas palavras dele, e somos gratos a Deus pela vida dele, dos demais pastores, líderes também. E aí, mas a gente estava falando essa semana, eu disse: olha cara, se tu quiser eu prego domingo. Ele disse amém. Parecia que ele estava jejuando por isso, sabe? Mas se tu não quiser, para mim está tudo maravilhosamente bem. Eu não sinto falta de pregar, gente, de verdade, nem um pouquinho. Tem gente que quer porque quer, e tem gente que não quer. Tem umas coisas estranhas de Deus. Deus normalmente dá para quem não quer. Eu estou falando de todo o meu coração e sinceridade aqui. Não quero, mas me dou bem falando, né? Mas gosto de ensinar. Gosto de ensinar, então a pregação casa com isso, né? Vamos lá então, gente. Eu não vou continuar, porque eu disse para ele: pastor, tu está no meio de um negócio, como é que eu vou entrar no meio de uma série, né? Mas eu vou falar algo que Deus ministrou meu coração. Até foi na minha viagem, eu estava lendo e meditando, e Deus falou muito forte esse texto no meu coração. E eu quero compartilhar aí esse texto com a igreja. Eu sou uma pessoa que gosto muito do livro de Apocalipse. Inclusive estudamos aqui as 7 cartas de uma forma muito profunda. A gente fez uma série, né, sobre as cartas do Apocalipse. E eu quero falar hoje sobre o capítulo 5 de Apocalipse. E se eu fosse dar um título para você e para a sua vida dessa palavra, eu diria assim: Deus nunca perde o controle. Eu não sei o que você vive, eu não sei o que você pode estar passando. Enquanto o pessoal do louvor, e nós temos um louvor maravilhoso, cantava essa última música, eu fiquei pensando: é fácil cantar essa música se está tudo certo na vida, mas difícil é cantar essa música quando o teu coração está tomado de angústia, quando a tua vida está tomada de medo, de preocupações. E é nessa hora, gente, que a gente demonstra fé. Porque fé é a certeza das coisas que não se veem. Está tudo bem, a gente está vendo tudo bem. A nossa vida está o quê? Maravilhosa, é fácil cantar, sim ou não? Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Quando as coisas não estão tão bem, quando as coisas não vão tão bem, é aí que a gente ativa a nossa fé. E eu não sei se você já percebeu, mas Deus não se move por dor, senão não tinha dor no mundo. Deus não se move por necessidade, porque senão não tinha necessidade no mundo. O que move o coração de Deus é a nossa fé. Jesus, ele passou por os lugares onde ele cresceu, e a Bíblia diz que ele não fez lá muitos milagres,
Por causa da incredulidade das pessoas, porque as pessoas viram Jesus crescer. Ele é o Messias. Normalmente você não vai ser inspiração para sua família. Normalmente as pessoas muito próximas de você não vão te ouvir. Normalmente a gente vai fazer a diferença ou vai se destacar em lugares diferentes daqueles aos quais nós crescemos. Por quê? Por causa da incredulidade. As pessoas não acreditam, conheço. E porque eu conheço, eu não acredito. Eu me lembro que eu cheguei na escola, terceiro ano do ensino médio, famoso segundo grau na minha época. E eu tinha me batizado. E eu pensei, eu queria compartilhar com um colega, mas nenhum colega da minha sala era cristão. Eu peguei o mais quieto, pensei, vou falar para ele, porque vamos ver a reação. Eu contei para ele, o nome dele era Alessandro. Eu disse, Alessandro, quero te contar uma coisa, cara. Me batizei numa igreja evangélica, cara. Ele levantou e disse, gente, se batizou numa igreja evangélica. Aí uma amiga que já tinha estudado comigo no 6º ano, disse assim, então sou uma freira. Ela era daquelas bravas, sabe? Ela levantou e disse, então eu sou uma freira, Cássio. Eu pensei, não devia ter falado nada, que arrependimento, gente, ter compartilhado, porque eu estava feliz com o meu batismo. Mas eles nem acreditavam que eu estava indo numa igreja. E não que eu fosse terrível. Eu era normal, né? Jeito, tudo certo, né? Mas não era terrível não, gente. Não era terrível. Uma vez eu fui suspenso. A professora Lizinha, que era o nome dela. Era uma morena, gente. E aí ela achou que eu era racista. E disse que eu chamei ela. E gente, eu juro que até hoje eu posso dizer, pai, hoje talvez tu acredite em mim, eu não fui racista com ela. Gente, eu não fui. Até o pai é mais preto que branco. Como que eu vou ser racista se a mãe chama o pai de negão? Aí, enfim, tu é racista. Daí eu fiquei tão indignado que eu disse assim, eu sou racista, pronto. Isso que era aquela época, imagina hoje, eu era preso, eu acho. Aí eu me lembro que me chamaram na direção de tu vai ser suspenso. Só volta aqui, foi bem assim, só volta aqui com o teu pai. Gente, vocês não conhecem o pai, gente. Eu pensei, morri. E o pai vivia viajando no táxi, e aquele dia ele estava em casa. Você não podia dizer, o pai não dá, trouxe a mãe, que era mais, batia também, com frequência, muito constante. Mas eu tinha menos medo da mãe que do pai. O pai me olhava, eu mijava. E aí eu fui lá e disse para o pai, assim. Não sei se ele acreditou, se não acreditou, né? Mas enfim, fui lá, daí, tal, né? Mas foi a única vez que eu fui suspenso, a única, né? E não foi de verdade, eu não falei nada para ela. Talvez alguém falou, ela achou que foi, eu nem me lembro, porque a gente era bagunceiro. Mas jamais, gente. Eu amo todas as cores, de verdade, assim, eu não tenho problema nenhum. Preto, amarelo, branco, que vinha para mim, não sei se é porque também me criei no meio do futebol, que tem todas as cores, né? Então amo todos mesmo, né? Mas vamos voltar aqui. Deixa eu só pegar. A escola veio antes do batismo, né? Só voltando aqui. Eu vou voltar para o texto. Apocalipse 5, tá? 5:1. Ele estava falando é muito fácil louvar quando tudo está bem. Agora lembrei da fé. A fé. Deus, ele se move quando ele vê no nosso coração o quê? Fé. Talvez pessoas próximas de nós, era nesse ponto que eu queria chegar, não conseguem ver fé
não consegue colocar fé em nós. Da mesma forma, muitas vezes a gente não consegue colocar fé em Deus diante dos desafios da vida, diante dos desertos que a gente passa, e a gente passa. Deus não nos salvou por meio de Cristo, nos colocou numa estufa, e nós somos agora intocáveis. Não, eu olho para a palavra de Deus, eu olho para Jó, eu olho para Daniel, como a música fala de Daniel, que Deus fez os leões jejuarem, não comerem naquele momento. Deus, Ele teve presente na história, e as pessoas, elas manifestavam fé, e essa fé, nos tempos difíceis, nos momentos difíceis, foi o que gerou grandes experiências com Deus na vida das pessoas. E esse texto, a gente vai ver que João, ele está tendo uma experiência espiritual, ele está tendo uma visão do céu, que é o livro de Apocalipse. E aqui no capítulo 5 ele diz o seguinte: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, que era Deus, eu vi um livro na mão dele, escrito por dentro e por fora, e ele estava todo selado, ou selado com 7 selos. O que significa o 7? Sempre é sinônimo na Bíblia de plenitude, de tudo. Então ele estava totalmente selado, esse livro, para vocês entenderem. 2, e eu vi também um forte anjo, que proclamava em grande voz. Imagina um trono, Deus no trono, um livro na mão de Deus, e um anjo dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar, ou abrir os selos? Ora, nem no céu, isso ele está vendo lá, nem na terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Por que ele chorava? Porque aquele livro ali, o livro que estava na mão direita de Deus, que ele via, era o livro da história. João, ele entendeu que ele estava vendo o fim das coisas. Preste atenção aqui em mim, essa parte é importante. João entendeu que naquela visão, ele estava vendo o quê? O quê? O fim das coisas. O fim. Só que como que ele ia ver o fim, se ninguém podia abrir o livro? Então ele está lá, e ele entra nesse momento de desespero. Ele diz: eu chorava. O que ele chorava? Muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ninguém foi achado no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro. Quer dizer, João, ele viu que ele não conseguiria ver o plano divino, ver o plano futuro, ele não conseguiria ver o desfecho das coisas, se não tivesse quem abrisse o livro. E preste atenção, essa história é tremenda, gente, porque no final do capítulo, ninguém mais vai querer, ou vai estar preocupado com o livro, apesar de eles vão abrir o livro, vai ser falado do livro, mas no final, eu vou falar no final, óbvio, né? Quero só pontuar que a crise de João, muitas vezes pode ser a nossa crise, pode acontecer na nossa vida. Por quê? Por aquilo que a gente pode estar vivendo, por aquilo que a gente pode estar enfrentando, porque às vezes a gente não vê, e isso angustia, porque a gente não vê o amanhã, a gente não vê o futuro, a gente é incrédulo, vamos falar sério. A gente busca tanto a Deus, vem tanto na igreja, mas diante dos momentos difíceis,
como a gente tem dificuldade de confiar em Deus. Semana passada você me surpreendeu. Eu estava no velório do meu cunhado, irmão da Grazi, que faleceu, nessa hora inclusive, eu estava lá. E aí, por óbvio, né, uma coisa que eu não gosto na família, é que eu não gosto de fazer velório da família, porque é difícil. Mas as filhas me pediram e eu disse tá, só quero alguém para me ajudar. Porque, acredito ou não, eu sinto, eu tenho coração. Alguns dizem que não tenho, mas tenho. Os antigos diziam, os de hoje já não dizem mais. Só que uma coisa que me surpreendeu é que começavam a me perguntar assim: o que acontece com ele agora? Mas estou falando de gente que está na igreja há mais tempo que eu, que tinha que me dar aula. O que acontece quando a gente morre, Cássio? Você sabe o que acontece quando a gente morre? Não? Eu acredito que a maioria aqui não sabe. Quando você morreu do corpo, a tua alma e o teu espírito, se você é salvo, descansam e desfrutam na presença de Jesus. Cássio morreu perdido, o corpo vai para a terra, alma e espírito vão para o inferno, na hora, pá. Quando Jesus voltar, eu nem perguntei se vocês queriam saber como é que é. Querem saber ou não querem? Abre aspas, Apocalipse 5. Entramos na morte. Quando Jesus voltar, os que morreram ressuscitarão primeiro. Preste atenção. Os que morreram ressuscitarão primeiro. Todos ressuscitarão, salvos e perdidos. Todos. Só que os salvos para viver eternamente na presença de Deus, e os perdidos para o fim eterno. Acho que é João 5 alguma coisa que vai falar isso aí. Não me lembro, talvez não ache. Se eu não acho, os irmãos me perdoem, porque não está aqui no meu script isso. Mas Jesus fala que vai ressuscitar, e eu não estou com a minha Bíblia. Esse João 5. João 5, deixa eu ver, você acha que? João 5 vai dizer que ressuscita todos. Todos vão ressuscitar. Uns para salvação e outros para... Olha aqui, achei. João 5, 28. Diz ali: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que quantos? Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e... Segunda vinda de Jesus. O que vai acontecer? Os que tiverem feito bem vão para a ressurreição e os que tiverem praticado mal vão para a ressurreição do juízo eterno. Todos vão ressuscitar. É isso, gente. É isso. Mas a gente fica... O que eu vejo? Eu não estou falando mal, porque é nosso. Eu tenho, talvez numa área diferente, eu não temo a morte, nem uma vírgula. Eu digo para vocês, eu estou pronto para morrer. Não temo uma vírgula da morte, porque acredito que vou para lá, entendeu? Estou confiante nisso. Pelos meus méritos, não, mas pelos de Cristo na cruz. Amém? Então a morte não é um problema para mim. Não quer dizer que eu não sinto dor, de maneira alguma. Mas eu olho para a morte de outra forma. Por isso que eu sei que o meu maior papel com meu filho não é ensinar ele
sobre as coisas desta vida, porque essa vida passa o quê? Mas é eterna, porque eu gostaria de vê-lo lá comigo. Amém, pais? Acho que esse é o nosso grande desafio como pais, ensinar os nossos filhos os caminhos do Senhor. Por que eu digo isso? Porque João está lá no céu, e ele não vê a história, e ele chora, porque ele sabia que ali estava a história de como as coisas acabam. Sabe qual é o tremendo de estar com Cristo? É que em Jesus, não importam as adversidades, nós sempre sairemos vencedores, porque Ele venceu por nós. Nas dores a gente sai vitorioso. Por isso que o apóstolo Paulo diz que em todas essas coisas, ele está falando de desafios da vida, inclusive da morte, a vida, poderes, alturas, profundidades, desafios. Ele diz que em todas essas coisas, João 8,37, em todas essas coisas, coloca lá para nós, desculpa, não é Romanos 8,37, nós somos mais do que vencedores. Entenda que em todas essas coisas que Paulo está falando, são diversos, você tem que ler todo o capítulo para entender, são diversos desafios. Ele diz, em todas essas coisas, vocês são mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Deixa eu tomar uma água aqui. Quer dizer, em todos os nossos desafios, em todas as circunstâncias, olha a vida de Jó, tudo que ele sofreu, todas as experiências que aquilo gerou entre ele e Deus. No final ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te... Jó, gente, com tudo que ele perdeu, e Jó perdeu tudo, só não a vida. Ele perdeu filhos, perdeu negócio, perdeu tudo, saúde. E aquilo aproximou mais Jó de Deus. Então ele sai vencedor de todas aquelas dores. Agora é uma angústia quando a gente não sabe o final das coisas. Mas o que João vai ver aqui? Vamos seguir ali, volta lá. Bota o 5. Ele estava chorando, ninguém abria. Todavia um dos anciãos me disse, olha o que ele diz, um dos anciãos. Gente, haviam 24 anciãos. Os 24 anciãos representam os 12 patriarcas, quer dizer, o povo de Deus do Antigo Testamento, e os outros 12 então, os 12 patriarcas, 12 representam o povo de Deus do Antigo Testamento, ponto, para vocês entenderem, e 12 representa a igreja de hoje, os 12 apóstolos, os 24 anciãos, entenderam? Quer dizer, o Antigo e o Novo Testamento, toda a história do povo de Deus, que antes era o povo de Deus e hoje é a igreja de Jesus. Estão comigo, amém? Esses 24 anciãos, um disse para João, não chora, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Quem é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá? Quem é, gente? Jesus. Um dos anciãos diz, ele venceu, para abrir o livro, para abrir os 7 selos, ele venceu. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, que são poderes celestiais, esses 4 seres viventes, tem outra interpretação, mas eu prefiro essa, e a outra ia demorar muito para explicar. Então ele viu os 4 seres viventes, entre os 24 anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto, e esse cordeiro tinha 7 chifres, chifre na Bíblia é poder, 7 chifres, esse cordeiro tinha todo o poder. Olha o que ele está vendo, preste atenção, ele estava preocupado
que ninguém podia fazer o quê? Vocês estão comigo, gente, sim ou não? Pergunta para a pessoa, está com ele ou não está? Que mocheza, gente, que mocheza, gente. Faz tempo que eu não prego, eu estou empolgado, né, gente? Eu estou empolgado aqui, posso falar 2 horas, vocês sabem. Até 5 horas eu consigo. Na verdade eu consigo 10. Eu estou por vocês. Não, já vamos parar. Olha comigo, ele está preocupado em ver a história. E aí, esse é o cerne da mensagem. João vê o livro fechado e pensa assim: meu Deus, e agora? E a história? Como é que eu vou saber o fim das coisas? E aí esse ancião fala para ele: fique em paz, como eu costumo dizer, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E aí ele viu esse cordeiro, que é Jesus, o cordeiro lembra? Que tira o pecado, tende piedade de nós. Eu brinco, né? Mas isso que a igreja católica fala é uma verdade absoluta. E está tudo certo, viu? Não é zombaria, é legal. Eu não entendia quando estava lá, mas hoje eu entendo e sei que é isso aí. Jesus é o cordeiro, que foi morto, que se entregou no meu lugar, no teu lugar, para nos trazer a salvação. E ele viu esse cordeiro, e ele viu que ele tinha os 7 chifres. Ele entendeu que esses 7 chifres significava a onipotência de Jesus. Quer dizer, aquele que pode todas as... E ele tinha 7 olhos, toda a sabedoria, visão, o todo. Ele via o todo. Por isso os 7 olhos. E esse todo poder e essa toda sabedoria, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O que é 7? 7 é sinônimo de de tudo. O que é os 7 Espíritos? Gente, é a plenitude do Espírito Santo que foi derramado sobre a terra. Estão comigo? Os 7 Espíritos, é o Espírito Santo que foi derramado sobre a terra. E veio, pois, esse Jesus, e tomou o livro da mão direita de Deus, que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. E cada um deles, olha que tremendo isso aqui, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso. Pensa numa taça de ouro cheia de incenso. E esse incenso, que é uma figura, na verdade não são incensos. Era o quê? As nossas orações. Deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite, sem medo de errar, todas as nossas orações a Deus, aquelas que vêm lá do nosso coração, não das nossas vontades, entende? Não da nossa carnalidade, porque Deus, gente, se Deus respondesse todas as nossas orações, será que a gente estaria aqui? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu seria um jogador de futebol, aposentado já pelo jeito, entende? Tivesse ouvido a tua, pastor Ronaldo, cadê o pastor Ronaldo? Está lá, tu também tinha jogado, né? Eu acho, né? Tu orava por isso, né? Tu até ia na igreja, né? Naquela época, entende? Não estava aqui. Então assim, tem coisas que são nossos planos, mas tem coisas que a gente ora, que é da vontade de Deus para nós, amém? E tudo aquilo que a gente ora, que é da vontade de Deus, nenhuma dessas orações, gente, se perdem no espaço celestial. Todas essas orações, elas chegam lá diante do trono. Hoje eu estava pensando ainda nessa palavra e pensando, tem uma oração que tem 2 anos e meio que eu não tenho resposta, e eu continuo orando quase que todo dia, e eu estou falando de verdade, não tem uma semana, nesses 2 anos e meio, agora já passou, mais aqui, eu achei que era janeiro, mas já é março, tá? Então 2 anos e 8 meses, escuta isso, não tem uma semana que eu não apresentei esse pedido para Deus, e eu sei que é da vontade dEle, eu tenho certeza absoluta, e até hoje,
Eu não tive a resposta, mas eu sei que cada vez que eu orei, está lá nessa taça, porque é o que a Bíblia diz. E eu fiquei pensando hoje de manhã, e se eu pedir mais, e mais, e mais, será que não enche a taça? E cai para a terra? Não sei. Mas pensei essa bobagem, talvez não seja bobagem. Estou entendendo sim ou não? Ele viu, deixa ali ainda. Ele viu, ele tomou o livro. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostraram. E eles estavam com essas taças, e essas taças estavam cheias das nossas orações. Preste atenção, ele pegou o livro. Está vendo a cena? Ele pega o livro. Os seres viventes, os 24 anciãos se prostram com uma harpa e uma taça, e essa taça está cheia das nossas orações. Pode passar. E entoavam um novo cântico. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez não curto muito louvor. O céu não é para ti. Porque você vai ver que no céu vai ter muito desses momentos. Eu não quero te correr com isso, pelo contrário, quero dizer, vem mais que tu vai te acostumando, amém? Mas a gente precisa aprender a adorar a Deus, porque é uma das coisas que a gente vai fazer muito no céu. E para quem aqui o louvor faz bem? Fala sinceramente, levanta a mão. Amém. E eles entoavam um novo cântico dizendo: Tu digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem, ó, como não é só judeus, que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus morreu por todos. Deus amou o mundo todo, todas as nações, povos, línguas, tribos. Ele nos comprou lá na cruz, quando Ele morreu. E para o nosso Deus, Ele nos constituiu reino, ou rei e sacerdote. E reinarão sobre a terra. Olha o que João viu. Até Jesus, o que acontece? Reis governavam, sacerdotes serviam a Deus, e oravam, e intercediam. Preste atenção aqui, estou no fim, amém? Amém ou não amém? Até Jesus, haviam reis e sacerdotes. Quer dizer, as pessoas que governavam sobre a terra, e as pessoas que intercediam e serviam a Deus. Havia uma diferença. A partir do sacrifício de Jesus, porque Ele foi, e Ele é, até hoje, o nosso sumo sacerdote, Ele é o pastor de todos os pastores, Ele é o rei de todos os reis, Ele é o Senhor de todos os senhores. A partir de Jesus, todos nós fomos feitos em Jesus, reis e sacerdotes. Explico. Foi nos dado essa capacidade de governar sobre a terra, e ao mesmo tempo de servir a Deus e interceder. Entenderam? Quer que eu explico? De novo? Não precisa. Hoje todos nós podemos servir a Deus e governar sobre a terra. Ou seja, os sacerdotes não trabalhavam, por exemplo, na terra. Eles não tinham propriedades próprias, porque eles eram apenas servos de... Apenas, né? Apenas não é uma palavra certa. Mas o serviço deles era buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus e interceder. E o resto do povo? Trabalhar. A partir de Cristo, todos nós nos tornamos as duas coisas.
Nós podemos ou devemos fazer o nosso serviço aqui nessa terra, e podemos também servir a Deus. Entenderam, amém? Vou adiante, se você não entendeu, não adianta eu ficar falando, né? Vamos para o outro, 11. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Ele viu uma voz, e essa voz proclamava de uma forma muito alta, era uma grande voz que dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber. E aí você vai ver a inspiração de muitos louvores que a gente canta hoje. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, que significa elogio. 13. Então ouvi que toda criatura no céu, sobre a terra, olha o que ele viu no fim dos tempos, no céu, na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, quer dizer, toda a criação, ele está falando, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém, quer dizer, assim seja. E também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Volta ao versículo 12, que eu tirei uma lição daqui. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, digno é Jesus de receber o poder, de receber a riqueza, de receber a sabedoria, de receber a força, a honra, a glória e o louvor. Quer dizer, Jesus é digno de toda a nossa dedicação, Jesus é digno de toda a nossa adoração, Jesus é digno de receber, de ser adorado em tudo na nossa vida, ou com tudo na nossa vida. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, seja poder, seja riqueza, seja sabedoria, seja força, seja honra, seja glória, seja elogio, tudo na nossa vida deve ser dedicado a Jesus. Ele é digno pelo preço que Ele pagou, porque Ele mudou a nossa vida. Quando Ele morreu na cruz, Ele nos deu a oportunidade de mudar a nossa história. E quando eu creio em Jesus, se vocês voltar no 9 lá, e cantavam um novo cântico, que ele fala ali de toda tribo, língua, povo e nação, esqueci de pontuar. Quando eu creio em Jesus, eu sou comprado. Eu sou comprado. Eu não acredito em meio salvo, e nem meio perdido. Ou está salvo ou está perdido. Quando eu creio em Jesus, quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu dedico a minha vida a Jesus, eu sou comprado. Quer dizer, se eu sou comprado, eu não sou meu, eu sou daquele que me comprou, sim ou não? Eu sou daquele que me comprou. E eu devo dedicar tudo que eu tenho na minha vida a Jesus. E eu encerro, finalizo dizendo o seguinte: quando eu olho para o mundo e para a história, a gente vê muito desenvolvimento. Foca em mim aqui, por favor, que eu estou finalizando. A gente vê o avanço da medicina. Eu tenho aprendido tanto nesses últimos anos. Meu cunhado era jovem, 52 eu acho. Descobriu que tinha câncer. Acho que morreu em menos de 2 meses. Muito rápido.
A mãe tem câncer, os médicos deram menos de 1 ano, está 4, a véia fez aniversário firme, né véia? Quero mais bolo, hein? Tu não ameaça de morrer, que eu quero comer, quero cantar parabéns para ti mais umas vezes, se bem que quando eu vi já tinha cantado parabéns, achei que era brincadeira, era de verdade. Por quê, gente? Porque o controle não está na mão dos médicos da nossa vida. Quero te dizer isso. O controle da nossa vida, da sua vida e do seu familiar não está nas mãos dos médicos. Está nas mãos daquele que é digno de abrir o livro. Amém? O controle da nossa vida não está no governo, não está no que pode acontecer no país ou no mundo. Não está na mão de um partido político. Não está na mão de um político. Não está. Está nas mãos daquele que conhece o fim de todas as coisas. E aquele que nos amou de uma forma incondicional. A Bíblia diz assim: aquele que não poupou, preste atenção, estão comigo, sim ou não? Aquele que não poupou o seu único filho, antes por amor a nós, o entregou. E o versículo termina dizendo assim: como não nos dará com ele todas as coisas? Gente, Deus não negou a Jesus, Ele não poupou o seu próprio filho. Quem aqui daria o seu filho por algum de nós? Eu não daria o meu filho por nenhum de vocês, e vocês não dariam o filho de vocês por nenhum de nós. Estou certo ou estou errado? A gente tomaria o lugar do nosso filho, sim ou não? Mas a gente não daria o nosso filho. Mas Deus nos amou tanto, que entregou, Ele não poupou o seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou. E aí Paulo diz: porventura não nos dará graciosamente com Jesus todas as coisas? Às vezes a gente esquece que serve a um Deus que nos ama deste tamanho. Eu vejo que o mundo evoluiu. Eu não sei, porque a gente estuda um pouco, lê um pouco dos séculos passados, e tem coisas brabas nos séculos passados, terríveis nos séculos passados. Mas eu olho hoje e vejo muitas coisas se desenvolvendo, mas eu também vejo que a moralidade está se perdendo. Concordam comigo? O que foi o carnaval do Rio de Janeiro, gente? Consultando demônios. Agora, explícito, Zé Pilintra mandou sair do primeiro carro alegórico e ir para o último. E sabe o que eu acho incrível dos filhos das trevas? Jesus disse: os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz, porque eles obedecem. Os que servem ao diabo obedecem o diabo, e os que servem a Deus muitas vezes não obedecem a Deus. A gente vê a decadência moral, a gente vê a decadência pela corrupção nos governos, e não é o governo brasileiro, é os governos do mundo. A gente vê a decadência das famílias. Concorda comigo, sim ou não? Parece que algumas coisas avançaram, enquanto outras estão se perdendo. E a gente se pergunta: como é que vai ficar a história? Não sei. Por isso, eu quero te dizer uma coisa: eu não sei o que vai acontecer na história, mas uma coisa eu sei: Deus nunca se surpreende. Deus, Ele é o alfa
e o ômega. Ele é o início e o fim. Nada do que nós vivemos pega Deus de surpresa. Deus já sabe o fim das coisas antes delas começarem. Deus tem os nossos dias escritos. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, indiferente ao que você está passando, e não é indiferente não, a gente sente talvez o que você está, eu não sei o que você está passando, eu acho que essa palavra pega melhor. Eu não sei quais as suas preocupações com respeito ao futuro, porque talvez você pense assim, poxa, o que vai ser do meu filho nesse mundo? O que vai ser do meu negócio no futuro? O que vai ser da nossa vida amanhã? Porque essas coisas passam pela nossa cabeça. E por isso a palavra de Deus é maravilhosa. Porque uma coisa a gente sabe: que Ele venceu. Amém? E quem estiver em Cristo também vencerá. Indiferente os desafios. Eu não estou dizendo que você não vai ter, mas você vai vencer os desafios. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Vamos nos colocar de pé?